Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Tratemos acerca das dívidas do falecido. Olha, falecido que deixou dívidas poderá tê-las cobradas pelos credores. Serão pagas com o que o falecido deixou de patrimônio e poderão ser cobradas enquanto não se operar a prescrição dessas dívidas. Então imagina, ocorreu aqui a morte, e imagine que esse falecido aqui deixou dívidas. Tá vendo aqui? Dívidas não prescritas. Aqui, olha, é aberto o inventário e aqui se dá a partilha. Enquanto não houver a partilha, o credor vai se habilitar aqui, nesse inventário. Ele pode se habilitar até o fim do inventário, até a partilha. E aí, os bens, haverá reserva de bens, ficarão bens reservados até ser julgada a dívida boa ou má. E já aprendemos que aquilo que vai ser partilhado é a herança líquida. Por quê? Já vai sair o pagamento desse credor do morto, desse espólio, diretamente. Mas imagina que a dívida não prescreveu ainda. Perde o seu direito? Não. Ele ainda vai poder cobrar enquanto não houve a prescrição. Mas vai ter que procurar cada um dos herdeiros e fazer a cobrança só da cota parte da dívida, correspondente à cota parte da herança. Então esse aqui, ó, ficou com metade da herança, esse aqui ficou com um quarto, esse aqui ficou com um quarto. Ele só vai poder cobrar de cada herdeiro a cota parte da dívida. Só vai poder cobrar desse aqui metade da dívida, desse aqui um quarto da dívida e assim por diante. Qual o prazo? Enquanto não prescrever a dívida. E esse herdeiro vai pagar não com o seu patrimônio pessoal, mas com o patrimônio que recebeu desse morto. A isso nós chamamos forças da herança. Esse é o esquema básico aqui de dívidas do falecido. Vamos aos detalhamentos. Pode ser que o herdeiro tenha credor e esse herdeiro, renunciou à herança. Aprende. O credor do herdeiro pode pegar o quinhão desse herdeiro. Pode, até o limite do valor da sua herança. Ele vai ter que se habilitar até 30 dias da notícia, da ciência da recusa, da renúncia. Ou seja, tem que torcer para ele saber disso enquanto está no inventário. E aí ele vai pegar aquilo que caberia ao renunciante. A lei fala aceitar em nome do renunciante. Está errado, porque no herdeiro, né, ele vai pegar bem correspondente à sua dívida ali. Algumas dívidas vão seguir pós-mortem. Por exemplo, pensão alimentícia. Nosso código diz que pensão alimentícia continua a ser paga se por um acaso o morto era devedor de alimentos, mas será paga essa pensão alimentícia com valor deixado pelo morto. Acabou azado alimentando. Também existe dívida de responsabilidade civil. Responsabilidade civil e indenização também continua a existir no pós-mortem. Lembra? Tudo isso nas forças da herança. E cada herdeiro desse que vai ter que pagar a cota parte da dívida, ele que vai ter que provar se não recebeu bem suficiente para pagar a dívida. O ônus da prova é dele, é do herdeiro. Por isso é importante fazer o que se chama de inventário negativo, se por um acaso o morto não deixou patrimônio, para provar que não tem patrimônio desse morto para pagar a dívida. E pode acontecer de o herdeiro ser devedor do espólio. Nesse caso, os outros herdeiros, por maioria de votos, podem escolher: ou imputa a dívida desse herdeiro proporcionalmente aos quinhões, então cada herdeiro vai cobrar desse outro herdeiro a sua parte, ou então vão imputar essa dívida totalmente no quinhão do herdeiro devedor.
e aí cada um recebe sua parte cheia, e esse devedor vai compensar o que ele tem para receber com o que ele está devendo para o espólio. Por exemplo, algum bem lá que ele sonegou, vamos falar sobre sonegação ainda, e ele fica devendo aquilo ali para o espólio, então frutos de bens que estavam com ele, que depois o bem não ficou mais para ele, ele tinha que restituir os frutos, e os frutos sumiram. Tudo isso são situações onde pode fazer com que um herdeiro vire devedor do espólio. Se por um acaso o morto era sócio de empresa, de acordo com a lei se vai fazer algo chamado apuração de haveres. Se vai liquidar a cota, saber o valor que vai ser entregue da sociedade para esse morto, e se estava no vermelho, o valor que será cobrado desse morto, né, do seu espólio. Tudo isso, a liquidação de cotas, tem que ser entregue ou cobrada até 90 dias depois da morte. Depois da morte. É prazo lá de direito empresarial. Então 90 dias é o prazo para liquidar a cota de sócio morto. Penúltima informação. Primeiro paga a dívida do morto. Depois é que se paga a dívida de herdeiro. Tá? Tem uma ordem temporal ali. E outra, última informação. Todo o custo com funeral do morto é diminuível da herança. Então, se alguém arcou com as custas do funeral, algum tipo de cerimônia ou algo desse tipo, vai poder receber diretamente do espólio aquilo que gastou. A lei é muito clara quanto a isso. Tratemos no próximo vídeo acerca de cessão de quinhões hereditários. Como se transfere parte da herança antes do fim do inventário. Como se transfere, como se vende isso para alguém. Vamos saber no próximo vídeo. É isso.